Pastor Daniel, Pastor José Wilson, Pastor Laércio, Pastor Antônio Ferreira, Pastor Eliseu, Pastor Cláudio Miro, Pastor Inácio se justificou para nós, está dando aula em outra congregação. Pastor Manuel Amorim, Evangelísio Dionísio, Evangelista Ariovaldo, Evangelista Miguel, ele está em tratamento de saúde, onde teve um problema. Vamos estar orando também por ele. Presbítero Belmiro, Presbítero Carlindo, Presbítero Daniel Vieira, Presbítero Daniel Regli, Presbítero Dejair, Presbítero Ezequiel, Presbítero Tony, Diácono Moisés, Diácono Noé, irmão Antônio Fideli, irmão Eliton, irmão Eli Soares, irmão Geraldo, irmão Gerson, irmão João Adonis, irmão Josias Martins, irmão Josias Pereira, irmão Leonil, irmão Marcelo, irmão Neilson, irmão Pedro Ferreira, irmão Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves tem? Irmão Raimundo, irmão Rafael Ravanelli, irmão Rafael Cardoso, irmão Rafael Gonzalez, irmão Kelson, irmã Arailde, irmã Ana Almeida, irmã Cláudia, irmã Débora, irmã Edna, irmã Edna? Não. Irmã Eliana, irmã Eliane Rodrigues, irmã Heloína também justificou-nos, irmã Elizabeth, esposa do irmão Miguel, irmã Helena Collins, irmã Hilda, a irmã Lenir também nos justificou, irmã Lucília, a Lucinha está ali, né? Irmã Maria Terezinha, irmã Maria Luísa, irmã Marli, irmã Natalina, irmã Rosicler, irmã Rose, não é, chegou, irmã Sueli,
Irmã Vanderleia. Irmã Zuleika. Amém, irmãos? Alguém para se matricular? Gostaria de se matricular? Dê um sinal com a mão. Temos um irmão ali, irmão Ezequiel. Depois nós vamos pegar o nome do irmão aí, tá bom? Mais alguém? Uma Olga? Pastor também? Tá. Pois nós vamos pegar o nome de vocês, tá bom? Vamos contar, por favor, aí as Bíblias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 Bíblias. Por gentileza, as revistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Hein? 40? Eu contei, Marcela, a tua. 39. Muito bem. Presbítero Dejair, vamos ao hino da harpa agora. Muito obrigado, meus irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes, estamos na casa de Deus. Hoje a irmã Lenier não está num evento de família, mas nós vamos cantar o hino de número 75. Pode orar, irmã Ezequiel. Sim, Jesus, abençoa os teus filhos, irão contribuir com a tua casa, Pai. É, Jesus. Sim, Jesus. Amém. Hino de número 75. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz.
Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Se manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé, verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Jesus, aleluia. O nosso professor desta manhã é o nosso pastor José Wilson, de Arapiraca, direto de Arapiraca. E ele também vai estar fazendo a leitura em classe. É com o senhor, professor. Irmãos e irmãs, paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Vamos à leitura da nossa lição de hoje. Obrigado. Lição de número 2. Dia 14 de fevereiro, já estamos quase na metade de janeiro, 14 de janeiro. Então já estamos quase na metade do mês, né? Mais um dia, estou com pressa para que chegue fevereiro logo, porque tem feriado. Certo? Então vamos à lição de número 2, dia 14 de janeiro de 2014, conforme está escrito na revista Imagens Bíblicas da Igreja, mas eu já vou iniciar 2024. É o retorno que não está bom. Lição de número 2, dia 14 de janeiro de 2024. Aleluia. Glória a Deus. Bom que o pessoal está atento. A lição, o título dela é Imagens Bíblicas da Igreja. Certo? E eu vou tomar a liberdade de iniciar convidando você para a gente subtrair a palavra imagens e inserir a palavra figuras, ok? Vamos subtrair. Faça de conta que não está escrito imagens, porque imagem parece não soar muito bem aos ouvidos, né? Parece não soar muito bem, e algumas pessoas confundem, lamentavelmente. Então nós vamos nos ater aí usando figuras bíblicas da igreja. E a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 32, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, seremos auxiliados aí pela equipe de áudio, que vai proporcionar a você, pelo fato da escola dominical estar sendo transmitida, então o som só sai se for feita a leitura no microfone, aí é jogado lá na mesa, tá bom? Vamos lá, começando pelo textuário aí. Um dos irmãos, levanta a mão para que eles corram até você com o microfone. Pastor Daniel. E uma irmã para fazer a leitura da verdade prática aqui, irmã Ana. Textuário. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Irmã Ana. Amém, glória a Deus. Duas leituras feitas até aqui que já chamam bem a nossa atenção. Observe a colocação que o apóstolo Pedro faz, irmãos. Observe a colocação que Pedro faz quando se refere à igreja e ao salvo em Cristo Jesus.
Vamos ter cuidado com a questão de geração eleita ou eleição. Não se fala a respeito de eleição para salvação. Está falando de um povo escolhido e chamado por Deus. E já foi mencionado aqui, se não me falha a memória, pelo professor que me antecedeu, a respeito de salvação. Nós precisamos ter cuidado para não incorrer no erro de achar que Deus chamou alguns para ser salvo e outros não. Alguns serão salvos porque alguns merecem. Salvação por mérito não existe, é antibíblica, certo? Salvação é dádiva preciosa de Deus, oferecida gratuitamente. Tito escreve a respeito disso, porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a toda a humanidade. Então a salvação é manifesta, é divulgada, é propagada, e ser salvo é uma questão de aceitação. Ok? Não entre pelo caminho que alguns dizem por aí, queira ou não, você vai ser salvo. Não existe isso. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, já está revelada, já está bem viva dentro da palavra. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Agora, a vontade posta em prática é resposta da nossa parte. Eu só serei salvo se fizer aquilo que a Bíblia me orienta a fazer. É preciso reconhecer Jesus como Salvador, eu preciso me arrepender, aí a etimologia da palavra conversão, eu preciso me arrepender e mudar de vida, e a Bíblia é bem clara, já vamos ler mais texto ali, a Bíblia é bem clara em dizer, aquele que pecava não peque mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que roubava, aquele que adulterava, e a Bíblia vai descrever uma série de itens, mostrando-nos que para ser salvo são duas partes que trabalham ou devem trabalhar de comum acordo. O Salvador, que é Jesus, e isso, repito, já está revelado, e o candidato, no bom sentido da palavra, aquele que quer ser salvo, que precisa fazer isso. João 14,6, sem precisar abrir Bíblia, o que está escrito em João 14,6? Disse Jesus... Ninguém vem ao Pai. Irmãos, ninguém vem. Certo? Não é vai, não, tá bom? Só para ajudar. É o mesmo fato que alguns citam o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me... Aonde é que está o e lá no Salmo? Não tem, não vamos pôr na Bíblia que não existe. Então Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não existe outro caminho de salvação. Sim, bem baixinho aqui para nós, viu? Bíblia, livro, não salva ninguém. Roupa de crente não salva ninguém. Cabelo de crente não salva ninguém. Igreja de crente não salva ninguém. O que salva, o Salvador é Jesus. Eu não vou perguntar quantos aceitaram Jesus como Salvador, porque todo mundo vai levantar a mão. Agora, é preciso viver essa salvação dia após dia, ok? Não aceite a terminologia de alguns, a colocação de alguns por aí de que uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado com esses ensinamentos calvinistas por aí, de que uma vez que a pessoa é salva, ela é salva. Pode pecar, pode fazer o que quiser de errado, que é salvo. Você já viu que às vezes até em culto fúnebre comete-se a fatalidade de dizer, alguns dizem assim, mas é uma palavra de consolo, mas palavra pesada não pode consolar ninguém, ok? Você participa de uma cerimônia fúnebre, de vez em quando aparece alguém assim, irmã, fica tranquilo, porque se tiver que ser salvo, vai ser salvo. Se não aceitou Jesus, é duro, é pesadinho, mas se não aceitou Jesus como Salvador e não seguiu princípios da palavra de Deus, não tem como ser salvo, né, irmãos? Mas a Bíblia é claríssima, ok? Não está na hora das perguntas ainda. Obrigado, Moisés. Bem lembrado. A Bíblia é clara em dizer o quê? Ajudado lá pelo diácono Moisés Longuinho. Aquele que perseverar, aquele que perseverar até o fim. Olha, irmãos, apenas ilustração, viu? A pessoa pode ser crente até
meia hora antes da morte. Se meia hora antes da morte ela desviar, aí nós não vamos entrar em contradições bíblicas, até porque não tem, tá bom? Mas aí essa colocação, eu fiz menção a respeito de salvação. Vamos seguir um pouquinho, mas nós fazemos parte da geração eleita, do sacerdócio real. E olha como eu gosto dessa palavra sacerdócio. Você já leu a respeito do papel do sacerdote dentro da Bíblia? O evangelista Rodrigo podia dar uma lição sobre sacerdócio aqui. Você já leu a respeito do papel do sacerdote? O sacerdote era o personagem que, entre outras coisas, ele intercedia diante de Deus em favor proclamava contra o pecado e intercedia em favor do povo. Olha um ponto que me chama bem a atenção, que se a vida do sacerdote não estivesse em plena comunhão com Deus, o sacerdote podia entrar para oferecer um sacrifício e não sair vivo de lá. Ah, irmãos, cuidado com esse negócio assim de que qualquer jeito tá bom. Não tem? Não, é lá para o lado do não sei que uns estão dizendo. De qualquer jeito tá bom, de qualquer maneira. Deus quer o coração. Não, Deus quer corpo, alma e espírito, e o corpo com todos os membros que tem nele, intelecto, emoção, sentimento, ações, Deus quer. A Bíblia é clara em dizer que devemos santificar nosso corpo, alma e espírito. Se a Bíblia diz isso, nós precisamos. Então não vai por esse caminho também de dizer, não, o que importa é o coração. Até porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É expressão, é verbalização. Então você não consegue ver o que está no meu coração. Você não consegue ouvir os meus pensamentos. Mas se eu pôr isso em ação, você vai ter conhecimento. Então aqui, Deus não quer só o coração. Ele quer o corpo por inteiro. E o sacerdote, eu estou quase perguntando quantos sacerdotes tem aqui, mas alguns podem ficar na dúvida. Então assim, o intercessor diante de Deus, ele precisa ter plena consciência de que a sua vida precisa estar em conformidade com Deus. Amém? A sua vida, antes dos outros, é preciso que eu esteja bem com Deus. É isso, Rodrigo? Antes dos outros, é preciso que eu esteja bem com Deus. Aí eu posso interceder. Sacerdote tinha o dever de intercessão, tinha o dever de proclamação, de repreensão. Certo? O sacerdote vivia dessa maneira. Mas o ponto que mais me chama a atenção na vida do sacerdote é isso. Primeiro, a vida dele com Deus. Cuidado quando aparecer alguém dizendo assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você é crente? Entregou sua vida a Jesus? Todo mundo vai se meter na sua vida. Fique tranquilo. Se não quer que isso aconteça, aí vai ter que pedir para ir para o céu logo. Mas todo mundo vai olhar para a sua vida e dizer assim, mas você não pode fazer isso. Você não é crente. Em outras palavras, você não é sacerdote. Não tem que dar o exemplo. Então, meus irmãos, aleluia, é para glorificar, diz o outro lá que é para glorificar de pé, mas pode glorificar sentado mesmo. Tendo uma vida de comunhão com Deus, todos nós podemos com liberdade entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado de alto a baixo e foi nos dado a oportunidade do acesso livre e direto diante de Deus. E o sacerdote ia para Deus dizendo, Deus, o povo pecou contra ti. O povo pecou. E nessa intercessão, como eu já fiz menção, ele colocava a sua própria vida em risco. Aí o texto continua falando sobre nação santa, povo adquirido, para que, me ajude aí na sequência do texto, para que anuncieis, está escrito assim na sua revista? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, na igreja de Cristo Jesus, aqui na igreja de Cristo Jesus, não tem como ser só membro. Não tem.
Se você faz parte daqueles que dizem, eu sou só membro, então está no lugar errado. Porque na igreja de Cristo Jesus, nós precisamos ser parte integrante da igreja. E parte integrante da igreja também é ser sacerdote, é ser um proclamador das virtudes de Deus. Quem aqui já recebeu algum milagre na vida? Aleluia. Ô, irmão, tem uns que ficaram de mão abaixada. Vamos orar para um milagre acontecer hoje? Você está vivo? Acordou hoje e sentiu o coração bater? Sentiu? Respirou? Até olhou pela janela e disse assim, meu Deus, está nublado o dia hoje. Olha que milagre, meus irmãos. Nós acordamos até para que Deus, ilustração minha, até para que o próprio Deus olhe lá de cima e diga, lá acordou o reclamão. Mas Deus suporta. Glória a Deus por isso. Então somos frutos do milagre de Deus. Aí o texto áureo diz assim, para que anuncieis as virtudes. Meus irmãos, que privilégio nós também temos de poder sair por todos os lugares aonde temos acesso e liberdade para ir e anunciar Jesus. Só para você pensar aí, você já falou de Jesus para alguém? Aproveitou uma oportunidade para falar de Jesus para alguém? Que maravilha, como é bom, como é glorioso anunciar as virtudes daquele, não é virtudes nossa, mas é virtudes daquele. Porque quando falamos de Deus, nós podemos falar tudo que é bom, maravilhoso, glorioso e extraordinário. A verdade prática diz que por meio de cada figura que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é, o quão gloriosa é a igreja. Igreja, corpo físico, corpo vivo de Cristo, atuando aí nesse mundo, a igreja tomando posição, tomando parte e agindo como igreja de Cristo, corpo vivo de Cristo, e aí nós vamos vendo o Evangelho de Cristo Jesus sendo anunciado cada dia, cada tempo e cada momento. Você não tem oportunidade para anunciar as virtudes de Deus? Não lhe dão oportunidade? Ah, irmão, quem sabe você está procurando no lugar errado. No lugar errado não, né? Que aí fica meio desconexo. Mas quem sabe você esteja procurando de uma forma não correta. Quer lugar para falar de Jesus? Eu lhe apresento alguns hospitais aí. Quer lugar para falar de Jesus? Não precisa nem pedir oportunidade. Eu lhe apresento alguns pontos de ônibus. Tem uma turma que se reúne lá no Parque Barigui, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Eles se reúnem lá no Parque Barigui, sabe para quê? Para fazer culto ao ar livre. Enquanto o pessoal está correndo, fazer culto ao ar livre, falar de Jesus. E algumas pessoas já aceitaram Jesus como Salvador. Bom, vamos seguir. A leitura bíblica em classe, que os meninos estão aí com todo o gás. O Hélito está ali com a... Efésios capítulo 5, versículos do 25 ao 32. Cada um, por favor, cada um pode ler um versículo para que facilite os irmãos. Apenas vou pedir mais uma vez. Levante a mão e eles vão até você e você faz a leitura do versículo. Vamos lá, começando por Efésios 5, 25. Não, um de cada vez, irmão. Não precisa todo mundo levantar a mão. Magda, depois, Magda? Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Vamos lá, irmão, levanta a mão aí. Isso lá, irmã, lá atrás. Pode, depois vai aí, irmã Zulica. Lá, irmã Zulica, lá atrás. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também
também o Senhor a igreja. Irmã Zulica. Porque somos membros do seu corpo. Oh, glória a Deus. Vamos lá? Lá atrás, Moisés, Dejair. Moisés lá atrás. Pode ser a irmã Ana aqui primeiro, até o Dejair chegar. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Como é bonito todo o texto bíblico, mas esse versículo aqui, antes, não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Glória a Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. E eu costumo e gosto sempre de dizer que nós somos frutos da misericórdia e da bondade de Deus. Frutos da misericórdia de Deus. E misericórdia só para ajudar na sua compreensão, na nossa compreensão, o sentido, a etimologia da palavra misericórdia, ela vem do grego misericardia. É sentir a necessidade do outro como se fosse a sua própria necessidade. Olha como a Bíblia provoca a nossa vida a viver além da fantasia, a viver a realidade, sentir a necessidade, ou uma outra tradução diz sentir a miséria do outro. A Bíblia até vai fazer menção que Jesus chegando, não decorei Bíblia ainda, mas Jesus chegando a uma região viu o povo como ovelha desgarrada que não tinha pastor. E Jesus sentiu, como é que diz o texto lá? E Jesus sentiu grande compaixão, misericardia, sentir com o coração. Quando Jesus um dia olhou para a sua vida, qual foi o sentimento de Jesus em olhar para a sua vida, para a nossa vida? Qual foi o sentimento de Jesus? Não foi o sentimento de misericardia? Sentir a nossa miséria e a nossa necessidade e estendeu a sua mão para nós. Tem até um hino, não vou cantar não por amor aos seus ouvidos, mas tem um hino que diz, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Olha, e quando Jesus nos encontrou, e ainda tem alguns por aí que acham que nasceram bonzinho. Não, eu nasci já com sangue nobre. Nasceu nada, nasceu candidato seríssimo a ir para o inferno. Aí Jesus um dia olhou para a nossa vida, força de expressão, Jesus olhou para a nossa vida e estendeu o seu coração para nós. Bem lembrado, como disse o pastor Eliseu, na aula passada. Nasceu estragadinho, ainda bem que Jesus, por dentro Jesus fez coisa extraordinária na minha vida, por fora está em fase, em processo de acabamento. Vamos à nossa lição. Um texto interessante, dentro do texto, a leitura bíblica em classe, chama bem a atenção, que olha a associação que a Bíblia faz, no que se refere à figura, linguagens que a Bíblia usa. Irmãos, todo o texto bíblico do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar por várias vezes figuras, figura de linguagem ou figuras em si mesmo. Nós precisamos ter cuidado na interpretação do texto. Você já leu aquele texto de Atos, quando os discípulos, irmãos, estão reunidos lá e o Espírito Santo vem sobre eles, Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre eles. Lembra o que é que o texto diz? E ouviu-se um som, lembra do texto? E ouviu-se um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas
Como que, olha aí a associação de palavras. Não está dizendo que um vendaval tomou conta do espaço. Cuidado com os avivalistas por aí dizer que os discípulos, os irmãos estão orando e um vento forte entrou naquele espaço e espalhou papel. Não, o texto diz que nos ouvidos, aos ouvidos deles, era como se um vento forte estivesse assoprando. Não que literalmente estivesse acontecendo, certo? Mas eles ouviam, vamos pensar que de olhos fechados, eles ouviam como se um vento forte. Quando um olhou para o outro, a Bíblia faz e chama atenção para nos fazer compreender de que um olhava para o outro e via línguas como que de fogo. Numa linguagem bem fácil, uma labareda, uma chama, mas representava como se fosse língua de fogo, como se fosse uma chama sobre cada um deles. Mas aquilo não era literal. Aí entra a questão da figura, como está escrito aí na revista, da imagem. Ok? Nós precisamos, repito, ler a Bíblia buscando a interpretação daquilo que o texto quer dizer. Até por sinal, para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, eu aconselho, recomendo, todos aqueles que aplicam-se à busca do conhecimento, que você estude a Bíblia tendo um dicionário da língua portuguesa perto de você, um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, para que você leia o texto e, se pairar dúvida, você vá lá no dicionário língua portuguesa ou enciclopédia bíblica e procure sanar a sua dúvida dentro daquilo que você está lendo, para que não corra o risco de dizer aquilo que não está na Bíblia, ok? Lembra que nós acabamos de citar aí pelo menos 2 versículos que não estão na Bíblia, mas que costumeiramente se usa? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem e. O Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. E até por sinal, os originais diz assim, o Senhor é pastor, o Senhor é supremo pastor, em tempo nenhum ele falha. Isso é o que está nos originais. Mas, para nossa interpretação, ele foi abrasileirado, ok? Aí o texto ele usa essa associação da vida conjugal, a vida de marido e mulher. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E o que é que levou Jesus o que é que Jesus fez em demonstração do amor dele pela sua igreja? O amor do esposo pela esposa, o amor do noivo pela noiva. Até que ponto Jesus chegou? Entregou a sua vida. Jesus deu a sua vida para que não se perdesse, a noiva, a esposa, não se perdesse. Aí um amor de comprometimento, compromissado, um amor de entrega, certo? Um amor de abrir mão de direitos, razões e motivos para ver o bem de outro, ok? Em algumas cerimônias de casamento que eu faço, eu já copiei isso de uma outra pessoa, eu costumo dizer assim ao casal, se vocês acham que estão casando para ser feliz, eu olho para a moça e para o rapaz e digo assim, você está casando, acha que está casando para ser feliz? Está enganado. Case para fazer a outra pessoa feliz. E aí é o que Jesus fez. Jesus desejava e continua desejando ver a felicidade da igreja. Aí Jesus chegou a dar a vida para ver a sua igreja feliz. Não para ver a igreja, sua noiva, a sua esposa, andar desmiolada, perdida, desavisada, andar como se não tivesse compromisso, não tivesse aliança. Mas para que essa igreja, por onde quer que fosse, também demonstrasse o compromisso pelo noivo. Ok? E a sequência vai dizer lá, versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, caso contrário é antibíblico. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor alimenta e sustenta a igreja. E aí o versículo 30, que também chama bem a atenção, porque somos membros do seu corpo. Tem alguma importância isso, irmãos? Glória a Deus, claro que tem. Como é bom saber que nós fazemos parte do corpo perfeito de Cristo Jesus.
Não precisa você dar sinal. Você tem algum membro do corpo que é defeituoso? Como faz falta? Alguém que amputou um dedo? Alguém que amputou, mesmo que tenha perdido a ponta do dedo. Bom, teve um que perdeu o dedo e virou presidente da República. Sangue de Jesus tem poder. Mas como faz falta? Como faz falta uma parte do corpo, por menor que seja, faz falta. Eu estava lendo uma ocasião estudando sobre anatomia, e me chamou a atenção, porque o escritor coloca sobre a importância da unha. E alguns podem achar que a importância da unha é roer ela quando está nervoso. Mas a importância da unha, quem já perdeu uma unha sabe a importância que tem, a falta que faz, porque você não consegue segurar as coisas com firmeza. A unha serve para dar fixação, para ajudar na força para segurar o objeto. E pode achar que, puxa, não tem a menor importância a unha, tendo unha ou não. Se não tiver unha, vai fazer parte, vai fazer falta no corpo. E aí o texto bíblico está dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo. Eis que eu te digo de olhos abertos, você é importante no corpo de Cristo. Eu e você somos importantíssimos no corpo de Cristo. Sabe por quê? Claro que você sabe. Sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? E é bom que ele tenha mesmo? Porque nós fazemos parte de um corpo perfeito. Glória a Deus. Ô, irmãos, era para fazer até aviãozinho agora. Não, mas não faça não. Nós fazemos parte de um corpo perfeito. Estamos inseridos nesse corpo perfeito que é Cristo Jesus. Certo? E aí vamos olhar. Você vai aceitar o inimigo dizer que você não é nada, você não é ninguém, você não presta para... Quem não presta é ele. Nós prestamos tanto que somos membros do corpo de Cristo. E toda parte do corpo tem a sua devida importância. Glória a Deus por isso. Seguindo aí na lição. Nesta lição abordaremos as seguintes figuras: a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus e casa de Deus. Expressões usadas como figura de linguagem para mostrar que essa igreja, que lá na verdade prática está escrita que é gloriosa, essa igreja seja vista e seja identificada. Só uma observação que me veio aqui na cabeça agora para você partilhar comigo. Alguém aqui já passou pela experiência, alguém aqui já passou pela experiência de estar em algum lugar e alguém se aproximar de você e dizer assim: desculpe a minha pergunta, você é crente? Alguém já passou por isso? E olha que de repente, se no caso dos homens aí, você não estava de terno e gravata. Olha que de repente você não estava nem com Bíblia na mão. Estava lá no seu dia a dia. Mas por que a pessoa identificou em você algum elo de ligação com Cristo? Porque você estava lá no lugar fazendo uma oração fervorosa? Dentro do supermercado ou da panificadora? Por que a pessoa identificou em você alguma característica? Porque a parte terrível é quando a pessoa diz eu sou crente e o que está por perto diz, nossa, nem percebi. Aí a coisa é terrível. Crente não tem como se esconder, né? Irmãos, eu ouvi isso, eu ouvi isso de um pastor muito famosão aí pelo Brasil. Eu não vou fazer menção do nome dele para não fazer propaganda. Ele fazendo menção de algo que me chamou a atenção. Eu fiquei pensando, a princípio, quando eu ouvi, ele disse assim: quem tem compromisso, palavra daquele pastor, aqui quem tem compromisso com Deus não presta para desviar. Não é isso? Quem tem compromisso com Deus não presta para desviar.
Denuncia. É como disseram a Pedro, viu, irmã Meire? É como disseram a Pedro assim, o teu jeito de falar te condena. Então, irmãos, nós fazemos parte de um corpo perfeito. E quem quer, e é bom que isso aconteça diariamente, constantemente. De quem quer que olhe para nós, perceba que nós temos uma ligação direta com Cristo. Portanto, nós precisamos viver de modo digno, precisamos viver de modo correto, precisamos viver de modo honesto, precisamos viver de modo coerente, porque estamos, Hebreus capítulo 12, estamos rodeados por uma tão grande nuvem. Irmãos, escola dominical é para a gente participar, mas você não é obrigado, mas pode participar. Estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. E vai acontecer de alguém se aproximar e dizer, você não é crente? O teu jeito aí, olha esse teu jeito. Porque o compromisso com Deus, essa ligação a um corpo perfeito, vai demonstrar isso, ok? Uma das figuras bíblicas mais gloriosas da igreja é a que apresenta como habitação de Deus. Igreja como habitação de Deus. Quantas vezes nós vamos encontrar na Bíblia Jesus, começamos lá no Gênesis, Jesus, Deus, como você quer interpretar? Não vamos rachar fio de cabelo, mas como você quer interpretar? Deus, Jesus, aparecendo e dizendo assim, eu estou com vocês, a minha presença irá com vocês, a minha glória irá com vocês. Mateus 28, 20, quem é que lembra o que está escrito? Mateus 28, 20. Isso, a segunda parte do versículo diz assim, estou convosco todos os dias. Parece que alguns, às vezes, não conseguem perceber, mas Jesus está presente na nossa vida, todos. Jesus está presente na nossa vida, aonde quer que a gente vá. Aonde quer que a gente vá, me permita, irmã Meire, até indo para um lugar que não seja condizente, de repente alguém olha e diz assim, Jesus está na vida. Isso aqui não é lugar para você não. Eu ouvi um testemunho de uma moça, já uma senhora, mas ela contando que enquanto jovem, ela saiu da igreja porque estava cansada de ficar na igreja. Aí saiu da igreja e foi participar de uma festa lá num bailinho de amigos. Quando ela chegou no bailinho, tinha um cidadão lá que estava com os canecos virados. Já tinha até lambido a garrafa, de tanto que tinha bebido. E essa moça se encostou lá no cantinho, pegou um copo de refrigerante, ficou encostadinha num canto, e os outros dançando e pulando e fazendo as suas estripulias. De repente esse bêbado chegou para ela, apontou o dedo bem no narizão dela e disse assim, isso aqui é lugar de quem vai para o inferno. Lugar de quem vai para o céu é na igreja. Vai para lá. Não presta. Irmãos, glória a Deus. A gente não presta para desviar. Evangelista Alexeta. Sim. Olha que benção. Vou acrescentar aí assim, há algum tempo atrás, não vou dizer antigamente, senão vou pensar que a gente é velho, né, Wellington? Mas há um tempo atrás, se cantava um corinho dizendo assim, cuidado com ele, cuidado, irmão, porque ele vem. Vocês lembram? Vocês são daquele tempo também? Cuidado com ele, cuidado. Irmãos, tem coisas que nós precisamos ter cuidado, porque o diabo, nosso adversário, apresenta de maneira sorrateira, de maneira bem, como que suave. Tem algumas palavrinhas que parecem que ficaram esquecidas. O não faz mal, não tem problema, nada a ver.
É assim mesmo. Ah, todo mundo faz. E cada vez que eu digo isso, eu lembro da minha mãe, uma vez que eu falei, mas mãe, todo mundo vai. Ela disse, que legal, você não é todo mundo, fica em casa. Não tem, irmãos, nós somos parte do corpo de Cristo, nós temos um compromisso com Cristo e nós precisamos pedir a Deus discernimento. Nós precisamos, como parte, sacerdotes que nós somos, nós precisamos pedir, Deus, me dá discernimento. Esse lugar é bom para mim? Esse lugar vai me trazer edificação? E o irmão Dionísio me fez lembrar, uma vez, nós fomos distribuir folheto, não lembro bem o nome da rua, Barão do Rio Branco, uma coisa assim, a equipe de evangelismo da UMADSE, naquela época, saímos pelas praças distribuindo folheto e olhamos na fila do cinema, estava enorme a fila, aí nós fomos distribuir folheto na fila do cinema. E quando chegamos na igreja depois, na época, o então irmão Odair, não sei se era pastor na época, pastor Daniel vai lembrar dele, Odair, que era do âncora, do Canção em Paz, era genro do pastor Raimundo, não quero lhe pôr em aperto para ficar lembrando, mas irmão Odair chamou o grupo chamou o grupo e disse assim, ó, veio uma pessoa aqui na igreja, que na época não tinha facilidade de celular, veio uma pessoa aqui na igreja dizer que você estava na fila do cinema. O que vocês estavam fazendo lá na fila do cinema? Eu falei, olha a cagueta miserável. Mas nós estávamos na fila, seguindo o curso da fila, entregando folheto. Bom, irmão Dionísio, o que eu posso dizer? Eu posso dizer ao senhor assim, o ser humano é livre. Crente, aqui ó, crente é livre. Nós somos escravos das nossas decisões. Mas nós somos livres para tomar a decisão que nós quisermos. Agora nós vamos responder por elas. Charles Swindoll. Exatamente. Jesus andaria por onde você anda? Jesus iria onde a pessoa vai? Irmãos, ser cristão é a coisa mais gloriosa que tem. Mas alguns acham que ser crente é viver uma vida de regra assim, o pastor tem que falar o que eu devo fazer. Se o pastor não falar o que eu devo fazer, eu não faço. E se eu fizer, eu faço com medo porque o pastor não falou. Aí quando o pastor dá um ensinamento e fala, aparece alguns que ainda dizem assim, o pastor falou. Aí a pessoa não faz porque o pastor falou. Não é porque ela tem temor de Deus, é porque o pastor falou. Fica preso na palavra do pastor. Pastor Camilo. Sim, sim. Pois é. E quem não conhece, bom, o que Jesus disse aos fariseus e saduceus e endemoniandos, lembra o que Jesus disse a eles? Vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Irmãos, conhecer as Escrituras não é decorar. Conhecer as Escrituras é você, no mínimo, saber o que é que a Bíblia fala a respeito disso. E como eu devo me portar. No meio de tudo isso, como eu devo me comportar. O que é que a Bíblia me direciona. Aí a vida fica muito mais fácil. Servir. Nós somos membros do corpo de Cristo. E não podemos andar de qualquer forma, viver de qualquer... vou repetir. Todo mundo na face da terra vai se intrometer na sua vida, porque eles vão lhe ajudar a compreender de que você não pode sair do caminho. Ok? Seguindo aqui, vamos segurar um pouquinho. Seguindo aqui, tópico primeiro, figuras que descrevem um relacionamento. Como é que poderíamos definir a palavra relacionamento? Duas pessoas mais do que compromissadas, duas pessoas ligadas. O que é que o texto refere-se? Deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Comprometimento.
comprometido de tal maneira de que um sente o que o outro sente, um vive o que o outro vive, não porque estão amarrados um ao outro, estão colados um no outro, mas porque há um comprometimento, um compromisso. Relacionamento é ter a graça e a compreensão de que eu não posso fazer algo que vai ferir o meu cônjuge, eu não posso viver de uma maneira que vá ferir quem eu tenho comprometimento. E aí eu não posso ferir Cristo, porque eu tenho compromisso com Cristo. Ah, mas Deus, como se ouve por aí crentes dizer assim, mas Deus é misericórdia? Claro que Ele é. Deus é amor, claro que Ele é. Mas a Bíblia também diz que Ele é juízo. A Bíblia também diz que Ele é juízo. E o limite da misericórdia, porque até a misericórdia tem limite, o limite da misericórdia vai até quando se enche o cálice da ira. Aí quando se enche o cálice da ira, Deus entra em ação também e diz assim, agora é hora de executar a sentença. Eu lembro do saudoso pastor Mário Rosa, alguns aqui devem lembrar dele. Pastor Mário Rosa foi orar por um rapaz, ele contou essa experiência, um rapaz muito bem de vida, e estava em cima da cama, doente. Pastor Mário Rosa orou por ele, Jesus curou, ele foi para a igreja um culto e depois não apareceu mais. Passou alguns anos, pastor Mário Rosa recebeu de novo chamado para ir orar. Quando chegou no hospital, aquele rapaz estava no hospital. Se pastor Mário, ora por mim, porque eu preciso sair daqui, eu tenho uns amigos para ir ver, aí ele orou e Jesus é misericordioso, Jesus curou o rapaz e o rapaz nunca mais apareceu na igreja. Pela terceira vez, pastor Mário foi chamado para orar por aquele rapaz, e o rapaz estava em casa, em cima da cama, inválido, se recuperando de alguns males que ele tinha cometido. E pastor Mário começou a conversar com ele e disse assim, rapaz, eu não vou orar para Jesus te curar. Você está brincando com Deus, eu não vou orar, eu vou orar para Jesus te preparar e levar para o céu. Aí ele baixou a cabeça, reconheceu e disse, peça então, pastor, porque eu sei que se Jesus me tirar da cama, eu vou voltar para o mundão. E Jesus transformou a vida daquele rapaz. Pastor Mário Rosa contando isso num culto almoço com Deus. Jesus transformou a vida daquele rapaz. E ele foi sepultado, ele morreu, foi sepultado, mas um clima de alegria tomou conta do espaço aonde estava sendo feito o culto fúnebre, a ponto de se compreender que Jesus preparou ele e levou para o céu. Irmãos, a misericórdia de Deus é tremenda, a misericórdia de Deus é incomparável, mas misericórdia tem limite. Aqui, misericórdia tem limite. E chega uma hora que Deus diz assim, agora é hora de executar. Eu lembro de um versículo, não recordo agora aonde está escrito, mas lembro de um versículo que diz mais ou menos assim, aquele que se intromete numa causa alheia é o mesmo que é como se segurasse um cão pelas orelhas. Se alguém conseguir encontrar esse versículo, não foi eu que escrevi não, ele está na Bíblia. Provérbios, me parece que é Provérbios. A ursa com filhotes. Mas o versículo ele vai dizer, por que me veio à lembrança esse texto? Você já parou para pensar de que tem pessoas que a gente pode orar, mas não pode orar para Jesus curar, para Jesus prosperar. A gente pode orar e dizer, Senhor, dá graça, manifesta a tua misericórdia. Prepara e leva para o céu, porque senão vai para o inferno. Amém. Ok, meus irmãos? Vamos compreender a essência do texto bíblico e fica muito mais prático para nós. Por que a igreja é comparada à noiva de Cristo? Quais são algumas características da noiva? O zelo. Algumas aqui, para a gente encerrar. O zelo é uma das características da noiva, o zelo. A ansiedade, não aquela ansiedade doentia, mas a ansiedade pelo dia, espera, que em algumas situações parece até angustiante. A espera
espera pelo dia em que irá receber o noivo diante do altar, o esposo diante do altar. A preocupação com as vestes. Até por sinal, aqui ó, quem já foi em cerimônia de casamento? Você já viu alguém olhando para o noivo e falando do terno dele? Pessoa dizendo que terno, olha terno bem alinhado, mas um corte italiano. Eu lembrei do pastor Garbinho aqui. Corte italiano, coisa rica, olha que terno maravilhoso. Mas tem situações que o noivo entra e nem percebem que o noivo entrou. Agora, a noiva, quando começa o... Isso, Daniel Witt já está treinando que ele vai tocar na entrada dele. Ele, não, mas vai tocar na entrada da noiva. Amém? É que faltou interpretação do texto. Você percebe que quando se ouve os primeiros acordes da marcha nupcial, tem gente que levanta e fica na ponta dos pés. E aí vem aquela cena assim, a cotovela, outra, olha que vestido, meu Deus, menino, esse vestido deve ter custado uma nota. Olha o cabelo, olha o véu, olha a luvinha. Aí descreve, porque quem chama a atenção, na figura aqui, quem chama a atenção é a noiva. E a noiva, por um outro lado, fica na preocupação também. E o que isso tem a ver com a igreja? Irmãos, aqui, ó, ei, o que isso tem a ver com a igreja? É que se a igreja perder a preocupação, ela relaxa. Então, nós não podemos, como noiva de Cristo, nós não podemos perder a preocupação. Há um corinho que diz assim, qualquer hora dessa, Jesus vem. Qualquer hora dessa, Jesus vem. Já leu lá Mateus capítulo 25? Das virgens, as 5, as 10 estavam no mesmo lugar, reunidas. 5 estavam preparadas. E as outras 5 não tinham azeite na vasilha. Elas sabiam que o noivo viria? Sim, só não sabiam qual era a hora. Então, se a noiva perder, noiva de Cristo Jesus, se a noiva perder esse senso de preocupação, o pensamento que fica é esse, vai perder o temor, o zelo, o carinho, o desejo de encontro, o momento de se encontrar. Então, nós precisamos andar, viver como noiva de Cristo. Ia falar, Moisés? Não, impressão minha. No subtópico 2, a esposa, a primeira linguagem ali, figura ali, a noiva de Cristo. No subtópico 2, a esposa de Cristo. Por quê? Um ponto fala sobre noiva e o outro ponto fala sobre esposa. Porque há características que distinguem muito bem uma da outra. A noiva, ela tem o seu grau de preocupação e a esposa também tem o seu grau de preocupação. Fidelidade, honradez, dedicação. Observe que na leitura bíblica é usado muito essa figura. Marido, amai a vossa mulher, que é santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Todo casal que vive aqui não é estudo para casais, mas eu vou inserir nisso, ó, todo casal que vive um compromisso com Deus, eles sabem que deve manter uma vida de honra. Honra aqui não somente relacionada a Cristo, mas honra um relacionado ao outro. Irmãos, fica aborrecido não quero me bater no fim do culto. Quem não tem compromisso no coração, uma aliança não significa nada. Quem não tem compromisso no coração, o compromisso primeiro está firmado no coração. Meu saudoso pai, naquele tempo do bigode, meu saudoso pai costumava dizer assim, meu filho, o homem tem que ter honra na palavra. Quando eu fui casar com a dona, não está aí a Ruth, quando eu fui casar com a dona Ruth, ela teve a felicidade de casar comigo, meu pai me chamou uns 2 dias antes do casamento. E meu pai me disse assim, senta aí para a gente conversar. Eu falei, eita, lá vem coisa. E uma das coisas que eu lembro que o meu pai disse foi essa, honre o compromisso que você está assumindo.
Honre o compromisso. Agora vamos relacionar isso à nossa vida com Deus? Irmãos, vou perguntar mais uma vez. Um dia você entregou tua vida a Jesus? Ou levantando a mão, ou saindo do lugar e vindo para frente do altar, você entregou sua vida a Jesus? Você batizou nas águas? E no dia do batismo foi feita a pergunta assim: promete ser fiel ao Senhor Jesus até quando? Qual foi a sua resposta? Qual foi a resposta? Até o fim da minha vida. Qual foi a resposta? Irmãos, ou no casamento, até que a morte nos separe. E é preciso viver isso dia após dia. Compromisso com Deus. Compromisso com Deus. O compromisso do noivo com a noiva. O compromisso do esposo com a esposa. Honra, dedicação e fidelidade. Por que que no ponto noiva e noivo não se refere a provedor, mas no ponto esposo e esposa se refere a provedor? Porque o marido assumiu o compromisso de ser o provedor da casa. E Deus assumiu o compromisso na figura. Deus assume o compromisso de ser o provedor e o sustentador da nossa vida. Mas nós precisamos viver fidelidade. Amém? Precisamos viver fidelidade com Deus. Irmão, você já parou para pensar de que o ser humano até consegue ser enganado por alguém? Até consegue ser enganado, mas com Deus não tem como enganar. Não tem barganha. Ok? Seguindo mais, rebanho de Deus. Aí eu citei tanto o Salmo 23 e alguns sequer pensam, sem duvidar da sua capacidade, do seu intelecto, mas às vezes alguns não param para pensar, porque o salmista escreve assim: leva-me às águas tranquilas. Já leu esse versículo? Ele me conduz, ou depende da tradução, diz, ele me leva às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Que coisa interessante. Não sou especialista em criação de ovelha, o mais próximo que eu cheguei da carne da ovelha foi assada. Mas a ovelha não come qualquer coisa. Aqui, ó, ovelha não come qualquer coisa. Bode é diferente. Quem já criou aí, de repente, me ajuda. O bode é diferente, né? O bode, se ele pegar um pedaço de pano do chão, ele mastiga e come. Tudo que é plástico, o que ele encontrar pelo caminho, se ele quiser comer, ele come. Mas a ovelha é mais seletiva. Aí o salmista diz assim: o Senhor, na figura de linguagem, de cuidado, o Senhor é aquele que me leva aos pastos verdejantes. Porque Deus, irmãos, cuidado, agora eu pego carona na colocação que o evangelista Alexeta fez. Pego carona para dizer assim: cuidado com coisas enlatadas que tem por aí. Mensagens produzidas, enlatadas e fabricadas, sabe lá onde? Nós precisamos, como ovelha de Cristo Jesus. Quem aqui é ovelha? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Como ovelha de Cristo Jesus, nós precisamos ser guiados pelo pastor para nos alimentar dos pastos verdejantes. E por que águas tranquilas? Por que faz menção ali de águas tranquilas? Eu ia trazer a figura de uma ovelha aqui, mas acabei não trazendo. Uma das questões, a lã da ovelha encharca até com facilidade e fica pesada, ela morre afogada. Outra coisa, na hora de beber água, se as águas estiverem turbulentas e agitadas, o nariz, a narina da ovelha é na mesma direção da boca. Então ela pode sugar a água pelas narinas e morrer afogada. Aí o salmista diz assim: não, Deus não vai deixar a gente morrer afogado, não. Ele vai levar águas tranquilas, que aí a ovelha... Aí eu fico olhando Jesus dizendo assim: eu sou a fonte... Jesus dizendo: eu sou a fonte de água viva. Nos dando essa compreensão no texto. Porque a água da fonte não é água agitada, é águas calmas
e serenas. Então a Bíblia é perfeita em tudo que ela se apresenta. Eu perguntei se você é a ovelha de Cristo, então fique tranquilo, guarde no seu coração essa alegria, essa convicção, essa certeza de que Jesus é aquele que todo dia te convida a ir aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Deus não põe. Um dia uma irmã se aproximou de mim e disse assim: pastor Wilson, Deus me pôs num aperto. Eu falei: irmã, então não foi Deus. Porque Deus não põe ninguém em aperto. Podemos até ser provados, mas ser posto por Deus em aperto, não. Vamos ter cuidado com a expressão. É claro que a gente pode compreender o que a pessoa quer dizer, mas nós precisamos ter cuidado. E aí, seguindo mais, porque as últimas classes estão chegando, vamos entendendo, como já fizemos menção, vamos entendendo. E eu quero findar aqui no tópico 2, figuras que descrevem a função. Falamos já sobre eleição, geração eleita, falamos sobre sacerdócio e falamos sobre povo adquirido. Olha aqui um ponto interessante para o nosso tempo, que nós precisamos ter cuidado. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração, ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, distinção de cor, distinção de sexo ou status social. Qual é o cuidado que nós precisamos ter nessa frase? Qual é o cuidado que a gente precisa ter? A má interpretação em que alguns estão transmitindo, glória a Deus por isso, em que alguns estão impregnando por aí de que não importa o sexo, todos podem ser salvos em Cristo Jesus. Eu também concordo. Não importa se é sexo masculino ou sexo feminino. Tem algum outro? Eu faço visitas e capelania na Maternidade Pinhais, aqui, ó, Maternidade Pinhais. E eu já tive a curiosidade de conversar com a equipe médica ali, de ver a ficha que eles entregam ao pai e à mãe no nascimento da criança. Até hoje eu só vi escrito sexo masculino e sexo feminino. Então nós somos partidários da ideologia de Gênesis. Porque lá em Gênesis está escrito que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Queiram ou não, Deus criou. Então, cuidado quando disser assim, não importa o sexo. Deus salva, Deus ama a todos. Deus ama, mas Deus quer mudança de vida. E na questão aqui, para finalizar, antes que comecem a ligar para a igreja, mas para finalizar, na questão aqui, ó, nós não podemos negociar o que a Bíblia não negocia. Ok? Nós não podemos negociar. Nós temos posição, nós temos definição. Eu disse há poucos dias a algumas pessoas conversando que a Igreja Assembleia de Deus, ela tem definição, ela tem posição, tanto estatutária quanto bíblica. Ela tem definição, ela tem ponto definido, tem moral, caráter, ética e tem caminho para se andar porque há um direcionamento. Nós não vamos negociar com o mundo de maneira nenhuma. Não vamos negociar. Irmãos, podem eleger o ministro que pode ser mais do que comunista. A igreja de Cristo não vai negociar com eles. A igreja vai continuar dizendo assim, Jesus salva, sexo masculino e feminino. Pronto. Ah, mas estão criando por aí o terceiro, inventando o terceiro sexo. Sabe qual é o meu conselho? E eu já dei esse conselho a uma pessoa. Eu disse assim, entrega a tua vida a Jesus, volta a ser quem você era. Aí Jesus pode te levar para o céu. Caso contrário, não. Vamos ficar de pé antes que eu me empolgue. E orar, agradecidos a Deus por esta manhã de escola. Irmãos, não perca a escola dominical, viu? Não perca de maneira nenhuma. Vamos estar reunidos a cada domingo na nossa escola bíblica dominical. Oh, pois não.
É perigoso. Nós não somos, que fique bem claro, bem vivo, bem consciente, nenhum de nós somos obrigados a servir a Cristo. Ou numa linguagem bem fácil de entender, nenhum de nós somos obrigados a ser crente. Agora, Deus também não tem obrigação de ter compromisso com a nossa vida. Ok? Então não vá por aí dizer, não, mas Deus é misericordioso, vou pedir para Jesus me curar e eu vou aprontar. Não tem como acontecer isso. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, a bênção do Senhor seja sobre a tua igreja dia após dia. A graça do Senhor se manifeste de forma abundante, maravilhosa e extraordinária. O teu nome continue sendo glorificado. Ajuda-nos a viver, Senhor, a tua palavra em nossa vida, a guardar a palavra no coração, para vivermos um relacionamento, um comprometimento com o Senhor cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Amém, glória a Deus, né? Agradecemos pastor Wilson, agradecemos professores, e que possamos continuar com esta palavra no nosso coração, né? Obedecendo a Deus e servindo a Ele voluntariamente, né? Porque é isso que Ele quer de nós, um coração voluntário, né? Na sua presença. Vamos já ouvir Jardim de Infância? Amém. Vamos ouvir também os primários. Amém. Juniores. Amém. Os jovens. Amém. Vamos falar nós agora, irmãos? Vamos colocar em pés? Vamos falar a verdade prática. Os adolescentes, eles estão lá hoje, vão fazer um ensaio também, daí pediram para ficar por lá hoje. A verdade prática, tá bom? Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Amém. Podeis assentar, vamos já ouvir as crianças louvando ao Senhor, logo após o pastor Daniel. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos que dêem um sinalzinho com a mão àqueles que querem revista, porque nós vamos fazer um novo pedido de revista. Graças a Deus ali a gente comprou na média de 70 revistas e já foi distribuído todas. Então nós queremos saber, quem quer a revista, só faça um sinalzinho com a mão assim para nós contarmos quantas revistas ainda vamos precisar pedir. Nós já temos anotado aqui 3. Temos mais alguém que quer revista? 6.
Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e canta, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e canta, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e canta, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e canta, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Vamos já passar para o nosso pastor. A paz do Senhor para os irmãos. Bom estarmos aqui e poder mais um pouquinho meditar e aprender na palavra de Deus. Quando estamos no novo trimestre, na segunda aula desse trimestre, que continuamos a entender que somos participantes, somos membro do corpo de Cristo, e como tal, precisamos estar alinhado para fazer parte desse corpo glorioso. Nós queremos mencionar, temos entre nós, eu acredito que é assim que pronuncia, Marvelis Robles. Aonde está? Está lá atrás. Tem a outra irmã, que é Marveli Campos, estão ali. São venezuelana, estão entre nós. Alguém veio para um tratamento de saúde, eu acho que é a Marvelis, né? E nós temos um médico que é o médico dos médicos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem os médicos terrenos que ele deixou para nós também procurarmos. Então, quando podemos assim crer, o Senhor é poderoso para operar aquilo que muitas das vezes o médico desengana. Já foi feito menção nesta manhã, evangelista irmão Miguel de Lima Correia, ontem precisou ir ao hospital, fez alguns exames, voltou, e eu acredito até que esteja internado. Não tive essa última informação, mas vamos estar orando em favor do nosso amado irmão, que Deus sabe aquilo que é bom e aquilo que é melhor para nós, e como dissemos, Ele é o médico dos médicos, e precisamos assim estar
intercedendo uns pelos outros. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para entender e acolher a sua vontade. Vamos estar em pé, vamos estar orando, terminando essa escola, agradecidos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui vieram e puderam ouvir uma porção da palavra de Deus. E vamos continuar convidando mais alguém para participar da escola bíblica dominical. Todos são bem-vindos e vamos continuar buscando a presença do Senhor. Logo mais, às 19 horas, teremos um grande culto público e vamos estar aqui reunidos. Traga mais alguém, convide mais alguém para vir, para ouvir a palavra de Deus. Que você convidando, você não salva, mas o Jesus que nós cremos, Ele é poderoso para salvar, né? E façamos assim. Oramos. Deus maravilhoso e santo, mais uma vez estamos agradecidos a Ti por esta manhã maravilhosa que tem nos dado, Senhor. Toma conta de cada vida, de cada coração, Senhor, dos nossos irmãos, alunos matriculados, daqueles visitantes que nesta manhã vieram também e puderam ouvir a Tua palavra. Senhor, continua trabalhando na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, curando, salvando, batizando com o Espírito Santo, e que possamos todos juntos ter a mesma esperança de um dia estar contigo para todo sempre. Pai querido, continua abençoando a essa escola bíblica dominical, a cada professor que tem se dedicado ao ensino, que possam cada dia mais estar, Senhor, envolvidos nesse trabalho, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Deus maravilhoso, agora ao final deste culto de escola bíblica dominical, pedimos, Senhor, leva-nos em paz, dá-nos uma tarde abençoada na Tua presença, é o nosso pedido, em o nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo reine em nossos corações, hoje e sempre. E todos dizemos, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Pastor Mário, paz do Senhor. Deus abençoe. Que bom, que bom. Nossa, lá quando eu olhei para a irmã ali, os irmãos todos lá, viu? A paz do Senhor.